Olha só. Finalmente acabou o primeiro turno. Você ainda demorou. lembra com esse empate quem é que foi o campeão do primeiro turno? Não, lembro sim. Ninguém deu mais bola para isso, né? O Jornal Lance que costuma dar um troféu, né? Tradicionalmente, já há muitos anos aí para quem ganha o primeiro turno. E ficou para o Botafogo, porque o Flamengo precisaria ganhar por 2 gols de diferença, para empataria em número de pontos, 41 acho que na época e tal, mas enfim, naquele momento. E o Flamengo, como empatou esse jogo, um jogo muito bom, então o Botafogo foi o campeão do primeiro turno. Então, para quem também, o Zupac falou que não é supersticioso e tal, mas muita gente é. O Birner é. Então, de 18 campeonatos de pontos corridos do jeito que é agora com o número de times, só 6 vezes quem ganhou o primeiro turno não ganhou o campeonato. Então, o Botafogo já está num ponto aí mais positivo. Agora, esse jogo aí muito bom, acaba sendo definido primeiro por esse pênalti, né? Não foi muito questionado, não. No início ficou ali, bateu na mão, não bateu no braço do Thiago Maia e tal, mas foi no braço mesmo. E o Flamengo saiu na frente, 1-0 de novo. Ele assumiu a responsabilidade de bater o pênalti. Lembre-se que o Jéssico está aí como capitão, né? O Flamengo deu uma mesclada. Poupou o Gabigol, por exemplo. Deu um susto ontem. Tirou o Gabigol, mas deixou o Bruno Henrique, botou o Gerson, enfim. Também tem uma decisão no domingo, estava correndo um risco também de perder alguém para essa decisão, mas enfim. Teve uma chance no segundo tempo de fazer 2-0, mas no final foi o Inter que empatou e que deu um aperto para fazer 2-1, um aperto maior. Mas antes disso, teve sim o Flamengo a chance de fazer 2-0, assim... Muitas finalizações, isso muitas Flamengo, finalizações né? dos dois Tem lados. finalizado muitas vezes e demorado para conseguir fazer um gol, assim. Acho que até um ponto de atenção pensando na final da Copa do Brasil, porque o Gabriel não jogou a partida de ontem, né? Não começou a partida de ontem, mas o Flamengo, desde a lesão do Pedro, ele precisa de muitas finalizações para chegar ao gol. Então, ontem, de novo, poderia ter resolvido com 2-0 e acaba tomando um empate no final. Eu não gosto disso aí contra o Thiago Maia, não, coitado. Olha lá, cometeu o terceiro pênalti seguido. Realmente é ruim para quem joga ali de volante e tal, porque ele veio numa fase até boa de fazer gols, de dar assistência. Este foi o gol perdido, que podia ter decidido o jogo a favor do Flamengo. Realmente a chance foi muito boa. Mas o Inter também teve lá a sua chance. A do Inter, a primeira começou com menos de 1 minuto de jogo e tal. O Inter podia ter saído na frente. O Varela tirou uma bola quase que da linha. Eu acho que foi um resultado, assim, justo pelo que os dois times mostraram. O Flamengo teve um pouco mais de posse de bola. O Inter, em casa, finalizou um pouco mais, não muitas vezes mais, mas finalizou mais vezes. E aí sai o gol, ó. Olha o passe que recebe o Ener Valencia, que estava precisando fazer um gol decisivo, assim, para cair de novo nas graças da torcida. O Flamengo perde essa bola ali. Ele vinha jogando bem, aí perde a bola. Ó, que passe e que... Foi o Wanderson, né? É curioso porque tanto o Ener quanto o Wanderson estavam precisando de uma moral. Os dois estavam precisando de uma moral. E agora, depois do gol, a gente vai ver aí mais lances até do Inter lá. Que aí o Inter, né, na reta final, tentou dar aquele aperto. O Flamengo, claro, queria vencer para encostar um pouco mais, para ainda... Eu não digo para tentar pensar no título. O Flamengo tem que tentar ficar ali no G4, né? Cada vez mais fortalecido, o jogo de ontem, né? E com esse empate, eu acho que ele dá muito a dinâmica do que vai ser a briga do Flamengo. O Internacional foi chegando, faltava esse jogo. Se o Inter tivesse vencido, passaria o Flamengo na tabela. E eu acho que esse empate, ele mostra muito onde o Flamengo está nivelado agora nesse Campeonato Brasileiro, né? A expectativa não era essa, mas o Flamengo agora briga pelo G4 aí. A gente está vendo até isso, 55 pontos, 16 vitórias. Né? Agora, pelo menos, temos quase todo mundo ali nessa tabela inicial aí, só o Atlético Mineiro não, mas todo mundo com 31 jogos, então a gente já consegue ver a diferença real, né? O Flamengo está, já que estamos falando do jogo, o Flamengo está a 9 pontos. O Atlético Mineiro, o jogo atrasado é contra o Atlético Paranaense. E, assim, a diferença do Flamengo é por isso que você diz, né? Agora é pensar mesmo em tentar se garantir ali no G4, porque já ficou a 9 pontos, já não dá mais para ficar com essa história, vão tentar o título e tal, né? Fortaleza já está à frente dele e Palmeiras e Botafogo é que estão ali, né, nessa briga. Eu acho que o Flamengo agora é isso aí, se manter no G4. Obviamente, tentando ganhar ainda a Copa do Brasil para já garantir as competições do ano que vem. E como isso vai acontecer antes de acabar o campeonato, aí a gente vai ver qual vai ser o comportamento do Flamengo caso
não ganhe, sim, né? Caso não ganhe, ou caso ganhe. Então aí podemos tirar o pé, porque aí já estamos na... A vaga está garantida. Exato. Aí podemos fazer, quem sabe, Felipe, fazer novos testes, etc e tal. Não sei. Eu acho que a ideia é ficar pelo menos no G4, né? Independentemente de ganhar ou não a Copa do Brasil. Você falou em novos testes, eu lembrei do que eu vi ontem de pós-jogo, a torcida criticando o Everton Araújo, né? E assim, realmente ele comete um erro, ele comete uma falha, mas é um jovem com muito potencial e pensando nesses testes, pensando numa temporada seguinte, eu acho que tem que se ter muito, muito cuidado. E aí eu digo o torcedor mesmo com como maneja, às vezes, certas críticas, né? Porque, tudo bem, é um erro grave, é um erro que o Felipe provavelmente vai tentar ajustar, mas também não é um erro para dizer Mas ele não estava mal no jogo, que ele é um jogador para se jogar fora. Porque o Flamengo já fez isso com alguns. Não, ele já foi utilizado e bem utilizado pelo Tite quando ele entrou. Com o Tite ele também não foi mal. Ontem também ele não estava mal. Agora, é um erro, acontece. Ele foi tentar uma bola que ele se enrolou, perdeu a bola e o Patrick, até o Alan Patrick rouba a bola dele, aciona o Wanderson, que aciona o Ené Valencia. Aí é óbvio que isso fica marcado. A história do Andreas Pereira lá, claro que era muito mais grave e tal. Você perde uma bola num jogo, gente, não adianta. Mas é um bom exemplo, porque é um jogador que saiu do Flamengo de uma maneira como se não prestasse para jogar bola seleção, né? e é um excelente jogador. Está na seleção, inclusive na seleção brasileira. Então, assim, não dá para pagar. E este é muito mais jovem ainda, é o que você falou. Tem. Agora, fica marcado, acaba, o torcedor fica irritado. Claro, o torcedor Flamengo queria ganhar para continuar sonhando com o título, para ganhar de mais gols, ainda falar, ganhamos primeiro turno, queria tudo isso. Aí vai tudo na conta dele, mas não foi só isso. Eu acho que o gol perdido também é grave. Mas quem perdeu o gol? O Alcaraz, que tinha feito o gol do pênalti. Marcou de pênalti. Aí você, entendeu? Você tinha um crédito ali, mas 2-0 matava o jogo. E 2-0 dava o título do primeiro turno, que não vale nada. Isso é simbólico. Mas o Flamengo sairia do jeito que queria e tal. Aconteceu, não fez o gol e acabou tomando. Eu acho que esse menino é muito bom. E o que acaba acontecendo é isso. Se a torcida pega muito no pé, aí o Flamengo vai cedê-lo para um outro clube e ele vai ter que crescer em outro lugar, sendo que ele pode ainda assim ser muito útil ao próprio Flamengo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Roger para a gente arrematar aqui esse assunto, porque hoje é noite de Sul-Americana, hoje o Corinthians tenta uma vaga na finalíssima. A situação do Corinthians no Brasileiro é complicadíssima, mas na Sul-Americana tem chance de um título na temporada. Já já a gente volta a falar disso. Antes, vamos ouvir o Roger elogiando a partida entre Internacional e Flamengo. Penso que pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério. E ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério. Tá aí, elogiando, Mauro, dizendo que foi um dos melhores jogos. Você concorda? Não, o jogo foi muito bom. Não sei se foi o melhor jogo. A gente gosta, né? 15, 16 finalizações de um lado, 12, 13, 14 do outro. É jogo corrido, muita gente boa de bola em campo. Então, assim, é gostoso. Mesmo quem não torce para um ou para outro, quem torce fica mais tenso, fica ali bravo e tal, mas quem não torce, você vê um espetáculo legal. Não foi assim, vamos jogar de qualquer jeito. Não, os dois querendo ganhar, o jogo fica bom. Foi um ótimo jogo. Para ser o melhor, teria que puxar na memória os grandes jogos que aconteceram. O campeonato tá cheio de jogo, tá com muitos, né? Estamos na reta final, então tivemos grandes jogos. Talvez o Inter tenha feito já um outro grande jogo, e o próprio Flamengo também um outro melhor. Mas entre eles foi um ótimo jogo e até podia ser 2-2, para ser 1-1, para ter... Né? A gente gosta muito de jogos. Apesar de que esses dias eu falei que ia ser 0-0 aqui, acharam assim, a gente nunca deu um palpite de jogo 0-0, né? 0-0 é o segundo placar que mais acontece em jogos de futebol pelo mundo. O primeiro é 1-0. A gente dá pouco 1-0 aqui também. Não, 1-0 a gente até fala bastante. 1-0 a gente até fala. Agora 0-0 é o segundo. Isso estatisticamente no mundo inteiro, levantar, não é só no Brasil, o Campeonato Brasileiro. E é difícil. Você viu que acho que eu dei 0-0 pro Botafogo, né?
Antes tivesse sido 0-0, acabou perdendo de 3. E 0-0 é difícil a gente dar, porque a gente gosta de futebol, a gente quer gols. Então, dificilmente a gente fala, vai ser... Mas é o segundo placar que mais acontece, então... Ontem podia ter sido 2-2, 3-3, não sei, mas um 2-2 e tal, seria maravilhoso. Jogo bom, Flamengo agora, como você disse, vai estacionar ali, eu imagino, na cabeça, pensando no G4 e, obviamente, a final agora, né, contra o Atlético ainda para a Copa do Brasil. Não sei se seria a salvação do ano, mas é o mínimo que o torcedor espera, é um título grande, né, para o Flamengo, que esse ano só ganhou um Campeonato Carioca, na verdade, dos 2 últimos anos. Boa, presidente. Olha quem voltou aqui no nosso telão. Nosso trio está de volta, direto do El Cilindro e do jeito que eles queriam. Agora a gente já vê torcedores atrás de vocês, a luz baixou.